Em geral, consideraremos a história como uma variedade de realidades únicas que fazem pouca diferença para esta realidade presente, mas tudo se relaciona com um cronograma. Ocasiões enormes e que mudam o mundo não mudam simplesmente as coisas quando ocorrem. Eles transmitem ondas de choque que ressoam até o presente. Como William Faulkner afirmou, o passado raramente está morto. Não é nem mesmo o passado. 10. Atos de espionagem e sedição. Quando Woodrow Wilson pronunciou a guerra em 1917, ele fez um discurso antes da notificação do Congresso sobre a infidelidade de vários americanos. Para controlar os indivíduos que precisavam sabotar o esforço da guerra, Wilson manteve uma forte mão de contenção. Posteriormente, Wilson autorizou as leis de espionagem e sedição a indiciar indivíduos que minaram a salvaguarda pública. As manifestações permitiram ao governo a capacidade de azul lápis e filmes, assim como prisão os indivíduos que se opuseram ao projeto e consideraram um crime criticar a Constituição. A legislatura deteve milhares durante a organização de Wilson. Cabeças mais frias nunca venceram de verdade. Em 1919, a Suprema Corte concluiu que as leis não estavam infringindo a primeira emenda e o direito de falar livremente no discurso, e sua utilização continua até os dias de hoje. Eles foram mais recentemente utilizados para deter Chelsea, uma vez no passado Bradley Manning, e seriam utilizados para colocar Edward Snowden na prisão se ele de alguma forma conseguisse ser pego. 9. Colheita de ferro. Fazendeiros na França, Alemanha e Bélgica ainda correm o risco de se transformar em perdas por causa da quantidade de armas lançadas durante a Primeira Guerra Mundial. No momento em que sulcam seus campos, eles estão, apesar de tudo, trazendo enormes quantidades de armas não detonadas a armamento, e aqui e ali as bombas explodem. Grupos inteiros se dedicam a encontrar essas armas e incapacitá-las antes que isso aconteça. Indivíduos como Michael Collin precisam até usar tampas de gás, como se a guerra nunca tivesse terminado. Em 2012, a Bélgica revelou 105 toneladas de armas, incluindo gás tóxico. Eles chamam a colheita, semelhante a uma colheita sombria desenvolvida no inferno, de colheita de ferro. Em 2004, um local na Alemanha produziu 3.000 bombas não detonadas. Essas tomadas são apenas um detalhe insignificante. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1,4 bilhão de projéteis foram lançados. Os indivíduos ainda às vezes mordem a poeira. A Grande Guerra ainda está afirmando vidas. 8. Champagne. Os distritos franceses que poderiam criar champanhe foram demolidos de forma viável durante a Primeira Guerra Mundial. Para garantir que o champanhe permaneceria apenas francês, uma declaração foi adicionada ao Tratado de Versalhes, especificando que o mundo inteiro não teria a opção de chamar qualquer vinho cintilante champanhe. As nações que aprovaram o Tratado de Versalhes concordaram. Essa especificação continua em vigor até hoje, porém não totalmente conforme o esperado. No caso de você estar nos Estados Unidos, deve ter visto que uma tonelada de vinho modesto ainda é chamada de champanhe. Esse material é feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você pode ter uma terrível dor de cabeça com champanhe, em vez de vinho brilhante, visto que o Senado nunca aprovou o Tratado de Versalhes. Os Estados Unidos continuam de fato excluídos da condição. 7. A Zona Vermelha. Algumas cidades na França foram tão demolidas e contaminadas que o governo francês se agarrou a uma região de terra maior do que Paris e a considerou terrível. Algumas cidades no distrito de Champagne-Ardenne encontraram uma parte da batalha mais devastadora da guerra. Os indivíduos que ali viviam fugiram e as cidades capturaram as armas de agosto. O solo estava sujo e havia um número excessivo de bombas não detonadas. Os indivíduos não voltaram depois da guerra. Em 17 de abril de 1919, o governo francês comprou o terreno e o anunciou terrível. A partir de agora, seria conhecido como Zone Rouge, um local adequado para a preparação militar, e é isso. Indivíduos voltaram para uma parte das cidades à medida que o terreno ficava mais seguro, mas um enorme pedaço de terra ainda é visto como incompreensível para a vida humana. 6. A diáspora húngara. O Tratado de Trianon foi o tratado de não agressão estabelecido entre os aliados e a Hungria em 1920, como a totalidade dos assentamentos que administravam a Europa Central e do Sul. Havia a confusa questão de como administrar o território do lado perdedor. Separar o Império Austro-Húngaro implicou em dividir a terra entre os diferentes países que costumavam constituir o reino.
A Hungria realmente perdeu muito com o acordo. Cerca de 66% de seu domínio foi dado a nações abrangentes, como a Iugoslávia e a Tchecoslováquia. O resultado não intencional disso é que um grande número de húngaros está em diferentes nações. Os húngaros que acabaram fora de suas periférias não foram absorvidos pelos novos países e basicamente se tornaram escravos húngaros. A resposta da Hungria para essa dificuldade hoje é essencialmente reproduzir o Império Húngaro. Eles estão transformando nações dentro de nações ao conceder cidadania plena, incluindo o direito de voto, a um grande número de húngaros em lugares como a Romênia. Isso levou as duas nações à beira da guerra até 2013. Da mesma forma, avançou a ascensão de exibições de extrema-direita recitando abaixo o Trianon. Um século depois. 5. Dívida. A Primeira Guerra Mundial foi cara, a tal ponto que a Grã-Bretanha passou de credor mundial a país devedor em apenas 4 anos. Ninguém poderia prever exatamente o quão devastadoramente custosa a guerra foi e quanto tempo levaria para cuidar de todo o dinheiro adquirido. A Alemanha permaneceu amplamente com o projeto de lei da Primeira Guerra Mundial com as reparações e a cláusula de culpa de guerra do Tratado de Versalhes. A nação ultimamente tem cumprido suas obrigações. Eles fizeram sua última parcela de os 94 milhões para os aliados em 2010. Eles também estavam em boa companhia. A Inglaterra finalmente cuidou de sua obrigação de 1,9 bilhões em 2015. 4. ISIS. O ISIS não existiria se não fosse pela Primeira Guerra Mundial. Verdade seja dita, a associação tem o propósito de dizer como eles irão esmagar a totalidade dos assentamentos da Primeira Guerra Mundial que formaram o Oriente Médio avançado. Lembre-se de que a totalidade dos atuais países-estados do Oriente Médio não existia antes de 1914. Eles foram, geralmente, importantes para o Império Otomano. No ponto em que começou a parecer que os aliados iriam vencer, o Reino Unido e a França, mais uma vez, em geral, escolheram como iriam cortar a nova terra e adicioná-la aos seus reinos. Isso incorporou o entendimento de Sykes-Picot. A França e a Grã-Bretanha trataram de um misterioso arranjo durante a Primeira Guerra Mundial sobre quem poderia ter o que no Oriente Médio. No acordo, eles escolheram fazer o Iraque e a Síria e adicionar esses domínios recentemente construídos aos seus reinos. A dificuldade é que não consideraram como se sentiriam as pessoas que moram ali. Pulverizar essas periférias é atualmente um aspecto tremendo do plano do ISIS. Em 2014, em uma das primeiras gravações do ISIS, eles filmaram uma máquina derrubando um pedaço de solo entre o Iraque e a Síria, e depois a câmera fez uma panorâmica para uma placa que dizia fim de Sykes-Picot. 3. Irlanda dividida. No início da Primeira Guerra Mundial, a Irlanda era importante para o Reino Unido. No entanto, antes do fim da guerra, os irlandeses haviam iniciado seu próprio Brexit. Normalmente, os estudantes de história trataram a Revolta da Páscoa de 1916 como a fonte das questões irlandesas e da brutalidade atuais, e isso não poderia ter ocorrido sem as condições encorajadas pela Primeira Guerra Mundial. A cooperação nas forças armadas britânicas ajudou a aumentar os intervalos entre os apoiadores irlandeses e os republicanos. A Irlanda do Norte lutou e passou para a Grã-Bretanha, e eles não iriam se juntar aos patriotas e republicanos irlandeses, que, em sua opinião, não aderiram ou aderiram por motivos inadequados. Os seguidores do Ulster também apoiaram a inscrição de irlandeses, enquanto republicanos, patriotas e católicos romanos resistiram com brutalidade. As coisas chegaram a um ponto crítico na Páscoa de 1916, quando James Connolly e um grupo de voluntários assaltaram Dublin, envolveram o general Postoffice e proclamaram a República da Irlanda. Esta ocasião estabeleceu o ritmo de brutalidade que dominaria a Irlanda durante todo o século XX e até os dias atuais. 2. Pilates. Pilates, a moeda predominante de bem-estar que dominou os subúrbios, foi realmente concebido em um campo de internamento da Primeira Guerra Mundial. Joseph Pilates, um morador da Alemanha, mudou-se para a Inglaterra em 1912 para ocupar o cargo de professor de proteção na Scotland Yard. Depois de 2 anos, a guerra estourou e os britânicos reuniram um grande número de cidadãos alemães, que os britânicos aceitaram falar para um adversário em perigo. Enquanto internado como um possível sabotador alemão, Joseph desenvolveu uma técnica de prática que poderia ser realizada dentro do campo.
Ele consertou o que estava por perto para capacitar outros a realizar exercícios viáveis com, no mínimo, mais do que seu peso corporal. Funcionou admiravelmente e foi um sucesso, e ele acabou se mudando para os Estados Unidos em 1926. Ele carregou sua estrutura de bem-estar ao lado e abriu um estúdio na cidade de Nova York. A partir daí, espalhou-se por todo o país. Passaportes. Papéis para movimentação geralmente não eram uma necessidade típica. Eles geralmente existiam para os marinheiros passarem pelos portos. Antes do final do século XIX, as ferrovias haviam tornado as viagens tão comuns e simples que a Europa simplesmente cancelou qualquer trabalho administrativo legítimo que pudesse ser necessário para o movimento. De 1860 a 1914, as franjas estavam basicamente abertas. A Primeira Guerra Mundial fez uma grande diferença. Viagens gratuitas e abertas basicamente não eram uma realidade para os países em guerra, e o Reino Unido foi o primeiro a estabelecer a estrutura que percebemos hoje. Os British Nationalist and Status Alien Act de 1914 trouxeram a identificação de ponta. Era um pedaço de papel como uma imagem e outros padrões de reconhecimento envoltos em uma folha de papelão. Além de algumas pequenas alterações feitas durante a década de 1920, essas identificações se transformaram no layout de todas as viagens pelo mundo. Além da modernidade expandida em inovação, eles geralmente não mudaram.